Olha, Silvio, eu arriscaria, cara. Pode, obviamente, como tudo, pode dar muito errado, pode meter o jogo técnico da base. A gente sabe que muda, né, os ânimos quando um treinador sai, tudo bem que não seria um pouco diferente, porque não estaria trazendo o outro agora, no momento, pelo menos na minha visão. Mas assim, cara, o Corinthians ele pode passar um vexame, porque é bem possível ele ir para uma pré-Libertadores. E aí o que acontece? A gente conhece essa história, né? Então, continuar com o Silvinho, a gente sabe que muitos pontos bestas continuarão sendo perdidos, infelizmente, e aí corre esse risco grande de ir para uma pré-Libertadores, ou talvez até pior. O Corinthians pode ir, como você falou, numa fase de grupo de Libertadores, e aí mantém o Silvinho pro ano que vem. E aí o Silvinho fica no ano que vem, e assim, por mais que a gente pode ter a esperança de, não, beleza, aí ele pode ter tempo de aprender e tudo, talvez, mas acho difícil, assim, um curto espaço de tempo, porque a Libertadores começa bem cedo. Então ele vai com moral e aí a gente pode se dar muito mal ali no futuro, pode comprometer a Libertadores do ano que vem. Então, assim, eu acho que tem casos e casos. Por exemplo, na Série B, o Diniz foi mandado embora. Outro cara, quando ele foi contratado no Vasco, acho que a maioria aqui falou, pô, eu soltei vídeo, eu falei, não dá o Diniz na Série B, o Diniz já não combina muito com o futebol brasileiro. Na Série B, então, cara, tá tomando goleada atrás de goleada. O Diniz eu não acho que deveria ter sido mandado embora agora, porque o Vasco não briga por mais nada na Série B. Então deveriam pensar pro ano que vem. Agora o Corinthians briga por muito ainda, então acho que seria o caso assim, Silvio. Mas é um time... Os trabalhos que depende precisam ser estudados, né? Porque os times começam bem, depois caem assim de uma forma vertiginosa, né? Fala, Léo. O que o Barba tá falando é perfeito. Os trabalhos do Diniz dependem de tempo, né? Existem alguns treinadores que são aqueles treinadores pontuais, que nem o Mancini, o Felipão, por exemplo, que muita gente taxa como ultrapassado, mas pontualmente para salvar um time do rebaixamento, né? Para somar alguns pontos para pegar uma Sul-Americana ou uma Libertadores, ou evitar que o time perca o título, como foi o caso do São Paulo no ano passado, né? Tem alguns treinadores que servem, Silvio. Se o Diniz tivesse sido tirado naquela época que o São Paulo começou a perder o ano passado e tivesse entrado um Mancini, por exemplo, o São Paulo talvez não teria perdido o título aí, né? Essa é a minha visão. Eu queria perguntar pro André, viu, para não perder a linha de raciocínio aí. Ô André, você que tem uma página voltada a treinador, especificamente o Silvinho, né? Você retrata toda a indignação dos corintianos, de nós corintianos, com o Silvinho. Você já pensou ali qual seria uma outra opção? Você já estudou? Acho que muita gente te pergunta isso, né? Até pessoas que são contra a troca agora te perguntam, mas você tem uma página fora Silvinho e quem o Corinthians poderia contratar? Você tem algum nome específico aí que você gosta, como um bom entendedor de futebol, André? Então, defendendo a ideia assim, o Silvinho, pelo jeito, não vai embora do Brasil nesse ano, não. Ele vai terminar o Brasileirão, com certeza, no comando do Corinthians, né? A diretoria quer bancar, o Duílio deixou bem claro, ele quer bancar o Silvinho, tá gostando do trabalho e ainda disse que as críticas são excessivas para ele. É revoltante você ouvir uma coisa dessa, cara. Falar que as críticas é excessiva. Então, mas me perguntam muito lá que... qual técnico? Quem é contra? Quem é a favor dele? Pergunta. Então você vai trazer qual? Eu falei, olha do Fortaleza, o Vojvoda. Um elenco fraco, ele tá fazendo o time jogar. Você vê o time que toca bem a bola. Um pega a bola, outro aproximado para receber. O Corinthians não, o jogador pega na ponta, o meio campo tá voltando lá da defesa. É uma desorganização feia que a gente vê nos jogos do Corinthians. E o Vojvoda faz uma organização bacana. Os meias de fora, o Ederson bate de fora da área, aproximação, você vê jogada no Fortaleza. E bem que eu falei, Vojvoda seria o nome perfeito para treinar o Corinthians no ano que vem. Até mesmo nesse ano, se o Duílio tivesse, sei lá, ele também é outro, um entendimento de que não tá dando certo esse Silvinho. Eu escolheria o Vojvoda como nome. E eles são amigos, André. Esse que é o problema. O Silvinho é muito amigo dele. Do Roberto de Andrade.
Eu já ouvi falar isso também, que o Silvinho é o técnico que o Duílio queria, né? Aquele técnico que não pede muita coisa, que nunca reclama publicamente do time. Enfim, eu sei que o Antônio Castro está colocando aqui, grande abraço, está colocando que a diretoria já falou que ele fica pro ano que vem, né? E o Corinthians já está acertado com o Paulinho. Isso complica mais a situação dele, porque é mais um bom jogador que o time não tá desempenhando, não tá jogando o fio da bola, né, como diz. Então, você percebeu, Silvio? Você percebeu? Você falou que isso complica a situação dele, do Silvinho, né? Foi isso que você falou? Foi. Sim. Complica a situação do Silvinho trazendo um bom jogador. Vocês estão vendo a loucura que é ter esse cara como técnico? Traz um bom jogador e a gente pensa, putz, agora complicou. Você falou tudo, Silvio. Você como São Paulino, cara, porque eu tô vendo pessoas também que, eu aposto que lá na página do André também não é só corintiano, que, cara, olha assim e fala, como pode, cara, como pode? Então, o Paulinho, assim, que sinceramente, apesar de gostar muito, eu acho que tem outras posições que o Corinthians está mais carente, né? Mas tudo bem, né? Viu como uma oportunidade lá, trouxe e tal, mas eu veria outras posições como zagueiro, lateral esquerdo e atacante. Acho que essas são as principais carências do time, né? O Corinthians que é rei de fazer aí essas bobagens, porque, igual o Silvio falou, o Cuiabá vai pagar R$500 mil, cara, R$500 mil de multa aí pro Walter jogar. O Walter, que era pra estar no lugar do Cássio, agora o Cássio tá tendo falhas, né, sempre aí, e eu acho muito arriscado colocar o Donelli no gol, por mais que o pessoal tá pedindo, mas ele é um garoto ainda, e pra goleiro é mais difícil. Então, se um cara entra desse jeito e já entra mal, ele vai se queimar. E outra, Gabriel, cara, esse lance aí que ele tomou 2 canetas seguidas, ó, não pode, cara. Um jogador de ataque eu até entendo ele ir daquele jeito que foi na bola. Agora, um primeiro volante, cara, parece que o Gabriel, assim, eu que nunca gostei dele, sempre achei mediano, mas é assim, um lance bizonho, cara. Um primeiro volante, a qualidade dele sempre foi a marcação. Como é que ele dá o bote daquele jeito? Com as pernas abertas, indo com tudo, tipo, ele pediu, cara, 2 vezes. Então não dá, cara. Ó, eu não gosto de ficar incitando a violência, não, mas pra mim esse lance, ele tinha que dar uma rasteira e podia fazer qualquer coisa, cara. Mas isso daí... Na base, os caras quebravam as 2 pernas do Zaracho. Eu tô falando das minhas experiências no futebol, cara, porque, assim, esses lances bizarros do Corinthians tá me lembrando isso, cara, e eu lembro que teve uma vez eu jogando um Interclasse, eu tomei caneta mais ou menos desse jeito que o Gabriel tomou, não sou profissional, né, meu? Só que a diferença é que, quando o cara fez isso comigo, mas eu dei um chute nele, que a irmã dele tava assistindo o jogo, ela veio brigar comigo. Então, eu acho que alguém tem que sacudir o Gabriel e falar, não, acorda, cara. Você sempre teve espírito do Corinthians, aqui é Corinthians, velho. Que isso? Ô, Silvio, você pode perceber aí que cada corintiano que, se a gente chamasse hoje para participar do programa, apontaria uma coisa deficitária, diferente. Cada um vai apontar uma coisa ruim, diferente, né? A gente pode falar do Gabriel, que não tem verticalidade nenhuma, só joga na horizontal, é o jogador caranguejo, eu chamo de jogador caranguejo. O Gabriel só joga na horizontal, ele só toca pro lado, não tem verticalidade nenhuma. E hoje ele tem um problema de já ter uma idade um pouquinho mais avançada e não consegue marcar também, né? O Gabrielzinho era muito bom quando ele era moleque, que ele marcava na frente, marcava atrás, marcava do lado esquerdo, do lado direito, fazia ali o metiezinho dele. Mas cada corintiano vai apresentar um problema. Temos o problema do Cássio, que o Barba já falou, que ruim com o Cássio, pior sem ele, essa que é a grande verdade, né? O Cássio, ele tá sem explosão, o Cássio tá sem velocidade, ele já é reincidente, né? Em frangos, em falhas. Essa é uma falha comum do Cássio, não chegar nessas bolas aí. Mas
ruim com o Cássio, pior sem ele. Eu acho que o menino também, colocar ele numa fria de um campeonato brasileiro. Podemos começar pelo Paulista, vai, o ano que vem, de boinha, colocar ele numa Florida Cup, começar a experimentar, porque a gente sabe que o jogo de gente grande é jogo de gente grande, né? E jogo de menino é jogo de menino. E dependendo da posição, goleiro é goleiro e vice-versa, e tem que deixar o Cássio onde ele tá. Acho que o torcedor tem que pisar um pouco no freio com o Cássio. É só parar com aqueles treinamentos ridículos que eles estão fazendo e começar com os treinamentos com bola, mesmo com chute, que o Cássio volta a ser um grande goleiro. O Cássio já teve uma fase ruim. Outra coisa é o Gil também, cara. O Gil ele não tem explosão para chegar mais no atacante, né? O Gil ele tá lento, ele toma drible fácil. Ele não é mais o mesmo Gil de antes. Ele continua com 1,89 m de altura, ele continua magro, continua esbelto, mas ele não tem mais a mesma velocidade de antes, né? O tempo de recuperação, o drible que ele tomou do Hulk, outrora não tomaria. O Gil ele tá tomando drible fácil, cara, ele tá se entregando ao lance. Então é uma posição que o Corinthians também carece. Eu não sei por que não treinam o André e Barba. Por que não treinam o Raul, cara? O Raul ele é tão bom jogador, eu acho que até pra volante ele serviria. Ele é canhoto, cara, ele é jovem, ele é alto, ele é forte. Talvez pra primeiro volante ele serviria. É porque eles não treinam mais os jogadores e não dão mais um empowerment, que nós falamos em administração, né, Silvio? Não dão mais um empowerment pra garotada, né? Parece que eles entram só a fim de ganhar dinheiro mesmo. O Mosquito, sabe o que o Mosquito me lembra, cara? Ele me lembra jogadores como o Tupanzinho e como o Dinei. Jogadores que só servem para segundo tempo. O Mosquito já teve várias oportunidades como titular, e como titular ele também não vai, cara. Muita gente pedindo ele, põe o Mosquito, vamos colocar o Gustavo, vamos colocar... Mas todo jogo que ele entra como titular, ele não responde à altura. Ele não responde à altura, parece que ele sente. E no segundo tempo ele é válido porque ele é rápido e pega o adversário cansado. Essa é que é a grande verdade. Ele não é nenhum jogador brilhante, André. Não é, cara. Não adianta a gente forçar a natureza. E vamos falar para não deixar passar em branco, né, o Barbie André. O Renato Augusto não pode ser centroavante nunca. O Silvinho vai conseguir estourar o Renato Augusto como estourou o William, colocando para jogar de ponta. E ele tá colocando o Renato Augusto para jogar de centroavante, dominando bola de costas e tomando pancada de zagueiro, cara. Até quando o Renato Augusto vai resistir tomar pancadas com 2 cirurgias na face e 2 no joelho? Até quando? O Natan, o Cuca, muito experto que é, 1000 vezes mais experto que o Silvinho, sabendo que ia colocar o Renato Augusto de centroavante de novo, colocou o Natan para dar pancada no Renato Augusto. E não é aquela pancada para amarelo, é aquela pancada de jogo normal. Mas no Renato Augusto é muito. Eu mostro vários lances para vocês aí de quanta pancada o Renato Augusto tomou. E até quando ele vai aguentar isso? Renato Augusto não é centroavante nem aqui, nem na China, onde ele jogou, gente. Nem aqui, nem na China. O Renato Augusto é meia. Cara que domina de frente. Cara que sabe dar o passe pro lado esquerdo, pro lado direito. Que acha o centroavante. Que chuta muito bem pro gol. Você perde um cara desse no meio pra tentar ganhar um centroavante que nunca foi na vida, né? Então se o João não serve, manda o João embora. Se você tem que colocar o Renato Augusto como centroavante, manda o João embora, né? Manda o João embora, joga sem centroavante, joga com o Roger Guedes e outro garoto no ataque ali, ou quem for, mas o Renato Augusto não pode ser centroavante nem aqui nem na China.